Higuruma foi elogiado pelo Sukuna. Hajime, por outro lado, não deu nem pro cheiro. Mas entre esses dois monstros do jogo do abate, qual dos dois é o mais poderoso? É isso que a gente vai ver no vídeo de hoje. E aí galera, Lucas Dias na área e hoje a gente vai falar de um assunto polêmico, então por favor se inscreva aqui no canal porque vai ter muita gente comentando nesse vídeo aqui e eu preciso da sua inscrição para esse canal continuar crescendo, beleza? Só apertar no botão aqui. E bom, eu já vou dizer aqui logo de cara, na minha opinião existe uma diferença muito grande entre poder atual e potencial. O Higuruma hoje possui um potencial realmente muito maior do que o do próprio Hajime. Porém, o Hajime já é uma pessoa mais experiente, então, na minha opinião, o poder atual do Hajime é superior ao do Higuruma. Hajime, a gente tem que lembrar, é um cara que viveu uma vida completa em seu tempo. Por sua experiência, chegou no ápice do seu talento. Já desenvolveu todo o poder que ele tinha para desenvolver. O Higuruma, por outro lado, nasceu tem menos de 2 meses para o mundo Jujutsu. Ainda está aprendendo sobre a própria técnica e está longe de ter alcançado o seu ápice de poder. Só para você ter noção, o cara nem sabia como a própria técnica inata funcionava direito. Ele não tinha conhecimento que o seu poder tirava uma arma amaldiçoada do seu adversário. Ele não sabia disso. Olha o tamanho da falta de experiência que o Higuruma tem. E não só isso. Em sua luta contra o Itadori, é dito que ele está em um nível de combate corpo a corpo de Xamã nível 1. Sendo que o próprio Itadori, com energia amaldiçoada, ele tem um combate de nível corpo a corpo de um xamã de classe especial. Ou seja, naquele momento, se fossem os dois lutar com tudo que tinham e o Itadori com uma energia amaldiçoada, o Higuruma era inferior ainda ao Itadori. Claro, nesse mês eles tiveram um treinamento, o Higuruma melhorou também no seu combate corpo a corpo. Ele não é mais aquele Higuruma que enfrentou o Itadori, porque teve um intensivão aí nesse mês que eles tiveram para enfrentar o Sukuna, mas ainda assim demonstra que o Higuruma ainda tem muito que crescer. Ele estava só no começo de sua jornada. E contra o Sukuna, deu para perceber que o Higuruma, se ele não tivesse tido ajuda em certos momentos, ele provavelmente teria perdido até mesmo antes de poder mostrar o que ele pode mostrar. No primeiro momento, a gente viu que o Sukuna já utilizou o desmantelar, e se não fosse o Kusakabe utilizando o domínio simples, talvez o Higuruma estivesse em condições piores. E nesse primeiro momento, ele não sabia nem utilizar a amplificação de domínio e nem utilizar a técnica reversa, o que significa que ele poderia já ter morrido naquele primeiro momento ali se não fosse o Kusakabe. Fora que também teve a intervenção do Itadori nesse momento aqui, onde o Higuruma estava com guarda baixa e prestes a levar um baita de um golpe do Sukuna, mas o Itadori deu uma baita de uma ajuda. Quanto ao Hajime, na luta que ele teve contra o Sukuna, o cara enfrentou o Sukuna de peito aberto no 1x1. E isso só aumentou a humilhação que ele sofreu do Sukuna, fazendo com que ficasse difícil de avaliar o verdadeiro poder da técnica e da habilidade inata do Hajime, porque a humilhação foi tão grande que quase não deu para ver o poder do Hajime. Mas a gente tem que lembrar que ele encarou no 1x1 o Rei das Maldições. Só para ter uma comparação aqui, porque isso já aconteceu no próprio mangá de Jujutsu Kaisen, que foi a comparação do Mahito com o jogo. Antes, tinha uma comparação aí, uma guerra interna no mundo de Jujutsu Kaisen. Uns falavam que o Mahito era mais forte, outros falavam que era o jogo, principalmente quando só tinha o mangá, porque no mangá o jogo foi muito mais humilhado do que no anime. Não deu para ver tanto o potencial do jogo, principalmente na luta dele contra o Sukuna. No anime não, no anime deu uma intensificada no poder do jogo, então essa discussão foi por terra, porque o jogo mostrou realmente um poder muito grande, então a galera acabou não comparando tanto os dois. Mas quando só tinha um mangá, essa comparação existia demais. E é o mesmo caso. O Mahito é uma maldição com um potencial de destruição muito maior do que o jogo, mas é uma maldição muito nova. Ela ainda estava aprendendo, tanto é que foi durante a luta contra o Itadori que ela acabou descobrindo a verdadeira forma do próprio corpo. Já o jogo é uma maldição muito mais madura, muito mais experiente, e ela já tinha alcançado um nível muito alto de poder.
A comparação aqui é a mesma. O Mahito, na minha opinião, é muito inferior ao jogo, mas tinha um potencial muito maior. Aqui é a mesma coisa. O Hajime já tinha alcançado seu pico de poder e era mais forte do que o Higuruma. Porém, o Higuruma tinha um potencial muito maior do que o Hajime e provavelmente em não muito tempo ia passar o nível de poder do Hajime. Mas eu acredito que esse tempo não foi o suficiente. O Higuruma morreu muito cedo e por isso que tem que ter essa diferenciação entre poder e talento. E só para deixar mais claro, vamos imaginar um fight entre os dois, Hajime e o Higuruma. Quem seria o vencedor desse fight? Bom, com essas novas aquisições que ele teve um pouco antes de morrer, com certeza o Higuruma se tornou muito mais problemático do que antes. Nos minutos finais ele aprendeu amplificação de domínio e técnica reversa, o que deixaria muito complicado para o Hajime lidar com o Higuruma. Porém, a técnica inata do Higuruma é meio que inútil para o Hajime, porque ele já está acostumado a lutar sem utilizar sua habilidade inata. Então o Hajime, perdendo sua habilidade inata, não faria tanta diferença assim para as lutas que ele já teve. Seria somente mais uma luta normal pro Hajime. E tendo em vista que o Hajime mostrou uma alta perícia no combate corpo a corpo contra o Hakari de Jackpot, acredito que o Hajime seja um melhor lutador do que o Higuruma. Acho até mesmo que isso foi um pouco observado na luta contra o Sukuna, onde ambos tiveram uma colher de chá. Hajime teve um aviso do Sukuna para que ele desviasse do corte que corta o mundo, e o Higuruma não só foi poupado e incentivado a usar técnica reversa, como também teve a ajuda do Itadori 2 vezes. Então ambos tiveram aí uma colher de chá. Mas o Hajime, mesmo no 1x1, ainda conseguiu se defender de alguns golpes do Sukuna, coisa que o Higuruma em nenhum momento conseguiu fazer. Tá certo que o Hajime estava utilizando sua técnica inata, que o deixava bem mais veloz, mas isso demonstra também um conhecimento em artes marciais que provavelmente o Higuruma ainda não tem. Então eu não digo que o Higuruma seria espancado pelo Hajime, não é isso, tá? Mas eu acho que esse é o ponto forte do Hajime. Eu acho que ele é ainda superior, principalmente por causa da experiência que ele teve. Então, nesse caso, na porradaria, o Hajime leva melhor e ele também tem uma técnica, digamos assim, que é o uso da sua energia amaldiçoada elétrica, que é muito bom. Melhor do que o martelinho do Higuruma, na minha opinião. Ele consegue dar um golpe de acerto garantido, praticamente quase que o tempo inteiro na luta, já que eles vão trocar muitos socos, e também tem uma aura que desestabiliza um pouco o seu adversário. Enquanto o Higuruma tem um martelo que é muito útil, consegue ali tomar várias formas, mas que não se compara, na minha opinião, a essa aura elétrica do Hajime. Quanto à espada do Carrasco, se ele conseguir obter essa espada, o que é muito, mas muito difícil, com certeza seria uma aquisição muito boa e talvez ele tivesse mais chances de ganhar do Hajime. Mas como a gente viu, até mesmo contra o Sukuna, é muito difícil ganhar essa espada. Então é provável também que ele consiga ganhar essa espada, já que ele tem que ser condenado à morte. E para isso ele teria que ser condenado a um assassinato de mais de 3 pessoas ao mesmo tempo. Não é toda hora que isso acontece, é muito improvável, por isso é questão de sorte aqui e precisa de ter muita sorte para ganhar essa espada. Dito isso, se fosse para apostar no 1x1 entre os dois, eu apostaria no Hajime, mesmo o Higuruma sendo o mais talentoso. Ah, Lucas, mas como você puxa o saco do Pikachu de Jujutsu Kaisen? E cara, a intenção desse vídeo aqui não é nem puxar sardinha pro Hajime não, até mesmo porque o Higuruma, com o talento que ele tem, era só questão de tempo para deixar o Hajime comendo poeira. Mas a intenção desse vídeo é mostrar o quão absurdo é o Sukuna, porque ele não fez somente uma vez, mas 3 vezes humilhar o seu adversário a ponto da gente questionar o nível de poder do seu adversário. O Hajime foi tão humilhado, assim como o jogo, que a galera está subestimando esse personagem. E eles ambos são tão fortes que eles são reconhecidos como talvez os mais fortes de toda a obra. O jogo talvez seja a maldição mais poderosa que tenha aparecido até hoje. E o Hajime é um dos mais fortes xamãs que já apareceram. Ainda assim, os dois foram humilhados e os dois estão sendo superestimados. Então o intuito final desse vídeo não é nem puxar sardinha para um lado para o outro não. É só mostrar
que não deve ser levado em consideração a luta que o Sukuna tem contra essa galera, porque o Sukuna é outro nível, é outro patamar. Mas isso não tira o fato também de que esses outros que foram humilhados pelo Sukuna também são muito e muito fortes. E é isso que eu tentei mostrar aqui pra você nesse vídeo. E bom, galera, espero que tenha gostado do conteúdo, espero que você não tenha ficado muito nervoso se você for fã de um ou do outro, mas se você tem uma opinião discordante, não tem problema, deixa aqui nos comentários o seu argumento, vai que eu tenha mudado de opinião também com o seu argumento, então deixa aqui, é importante, beleza? No mais, eu vou ficando por aqui, tá? Também quero agradecer aos membros que ajudam sempre esse canal e a gente se vê no próximo vídeo. Até mais!